Olá pessoal, hoje estou começando aqui, a gente vai começar um mini curso de linguagem de programação C. Mas na verdade o curso não é exatamente da linguagem C, é mais um curso que eu vou fazer pensando na lógica de programação utilizando a linguagem C. E aí vem a pergunta que a gente tem aqui em tela no momento, né? Por que estudar a linguagem C? Quem acompanha meu canal sabe que normalmente eu trabalho com Python, a maioria dos meus vídeos são sobre Python, eu utilizo Python no meu dia a dia. Mas a linguagem C ela tem algumas características interessantes. Ela vai explicitar mais o que está acontecendo dentro do computador do que o Python, por exemplo. Você vai precisar conhecer melhor o tipo de variável, a forma de gerenciamento de memória. Você vai precisar conhecer melhor o seu computador do que o Python te obrigaria a conhecer, por exemplo. Ou outras linguagens. Estou falando do Python porque é a que eu uso. Então isso é bem interessante. E aí a gente vai chegar aqui no que está em tela, esse primeiro item que eu coloco. O Python é uma linguagem que eu gosto, acho super interessante e recomendo para qualquer pessoa que tenha curiosidade em computação, que queira aprender linguagem, ou às vezes a pessoa só quer automatizar uns processos lá na empresa, quer gerar uma rotina, fazer um script em Python não é a coisa assim de outro mundo. O Python pode ser bem interessante para pessoas de diversas áreas, tá? A linguagem C, na minha opinião, já não é tão amigável, tá? E tem bastante gente por aí que vai concordar comigo que a linguagem C, ela já é para uma coisa mais específica. Eu recomendaria, por exemplo, esse mini curso que a gente vai fazer, ou o conhecimento da linguagem C, mais para o pessoal da área de exatas. Pessoal da computação, obrigatório, conheçam linguagem C, é bem legal estudar. Não vai ser tão gostoso quanto outras linguagens, mas assim, no sentido de comecei a estudar, já consigo entregar alguma coisa. A linguagem C não tem essa característica, ela demora um pouquinho mais, tá? Mas ela vai te entregar coisas com desempenho e é uma linguagem extremamente interessante. O pessoal, por exemplo, de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, tem que estudar C, faz parte. É uma linguagem que tem um contato muito forte com hardware. Então, por exemplo, sistemas embarcados é uma coisa que normalmente é feita em C. Tá? Então, a gente chega aqui nesse primeiro ponto. Para quem eu recomendaria o estudo da linguagem C? Em geral, o pessoal das áreas de exatas. Tá? Porque vai dar um conhecimento do hardware, traz benefícios. O pessoal da computação vai conhecer o computador, o pessoal de, que nem eu comentei, engenharias elétricas, eletrônicas e afins, vai ter uma facilidade com questão de sistemas embarcados, tende a trabalhar com C e afins, ok? Outro ponto interessante é uma linguagem mãe de muitas outras linguagens. Por exemplo, Java, PHP, são linguagens que foram baseadas na linguagem C, até o C++ e afins. Então, ela vai te dar uma base que vai te possibilitar aprender outras linguagens, JavaScript e afins, né? Então, ela serve como uma estrutura para a base de programação muito bacana, porque depois você consegue ir para outras linguagens com menos dificuldade. A partir do momento que você conhece a estrutura, sabe programar o básico ali em C, você consegue se virar em outras linguagens de uma maneira muito mais fluida. Ela é uma linguagem criada em 1972, foi a linguagem mais utilizada do mundo durante muitos anos. Ainda tem muita lista por aí que vai te mostrar a linguagem C como sendo a linguagem mais utilizada do mundo. Muita listagem da internet ainda fala que é. Eu não tenho os dados precisos, eu não fiz uma pesquisa aprofundada para saber, mas pode ser que seja sim ou pode ser que não. Mas o que eu posso garantir foi a linguagem mais utilizada do mundo durante muitos anos, criada ali em 1972, e justamente por ser tão utilizada que ela virou a mãe de outras linguagens. Ela foi a referência para a criação de muitas outras linguagens. Tá? Então, aprender o C te propicia um alicerce muito interessante para a aprendizagem de novas linguagens. E ela tem algumas características que ela não abstrai processos, né? Não muito bem. É uma linguagem de alto nível, já se assemelha à linguagem natural do ser humano, mas ela te pede para fazer os processos de uma maneira muito detalhada. Isso vai te facilitar, vai te gerar uma lógica e vai te facilitar a vida quando for aprender outras linguagens, ok? E proporciona maior conhecimento sobre o computador, que eu venho falando ali.
Tá? Usos atuais. Uso acadêmico, então para a questão de estudo, aprendizagem é muito interessante. Tem vários softwares acadêmicos que necessitam desempenho, por exemplo, que vão utilizar a linguagem C, alguns que são mais antigos também são baseados em C. Então, uso acadêmico, eu recomendo muito, por exemplo, para estudo, quero ser programador, quero começar uma linguagem de programação que vai me dar uma base teórica boa. C. A linguagem C tem essa característica, tá? Sistemas embarcados ainda é muito utilizado porque o C ele tem uma questão de desempenho, um consumo de hardware baixíssimo. Quando a gente entra nessa seção de sistemas embarcados, a comunicação com o hardware é importante e a questão de recursos computacionais disponíveis é muito escasso. Então, o uso do C é muito interessante para sistemas embarcados e é muito utilizado nos dias atuais. É a principal linguagem para sistemas embarcados. Para sistemas operacionais, os sistemas operacionais em geral são construídos em linguagem C, porque o sistema operacional tem essa característica de fazer uma capa entre o hardware e o usuário. E criação de bibliotecas para outras linguagens, isso aqui é super interessante. Eu mesmo sempre trabalho bastante com essa Levenstein do Python, ela é feita em C. Por quê? Porque ela precisa ter desempenho para fazer parsing, né? Para fazer identificação. Basicamente uma biblioteca que vai comparar caracteres em um string, em um texto. Então pego dois textos, comparo os caractere a caractere deles e vejo a diferença. Resumidamente, é o que essa biblioteca faz. Exige desempenho. O Pandas do Python, muito famoso, boa parte dele é feito em C. Ele usa ali código C integrando. Então o C tem essa característica de integrar com outras linguagens facilmente. Que eu comentei, é uma linguagem mãe. Então muitas linguagens que vieram depois de 1972 ou se baseiam no C ou se adaptam ao C para vários aspectos. Tem uma questão de desempenho bem bacana, então o fazer linguagens ou se fazer bibliotecas para outras linguagens é uma coisa interessante. Eu quero fazer uma biblioteca que eu vou usar em diversas outras linguagens. Tome C também, é outra coisa interessante, né? Então, integração com APIs, às vezes é um motivo pelo qual se faz novas bibliotecas. Menor sobrecarga de memória, você consegue otimizar o C para fazer um consumo de memória estrito ali no que você vai fazer, sem muitas outras coisas, sem muitas outras funcionalidades rodando por trás. Eu quero só executar essa tarefa e não quero que o meu computador use outros recursos. O C pode ser bem interessante, então usar ele para fazer bibliotecas para outras linguagens também é um ponto legal. Tá? Mas nem tudo são flores. Por que que o C eu recomendo ele para pessoas mais na área de exatas, para um físico, para um matemático que vai trabalhar com cálculos de volume absurdo, coisas do tipo, né? Programadores e afins. Porque ele tem uma curva de aprendizagem demorada, não é rápido aprender o C, que nem eu comentei no começo do vídeo. Você não vai começar a estudar C hoje e entregar um software pronto em C que resolva o problema da sua vida. Você não é rápido, ele tem uma curva de aprendizagem demorada. Depois que você aprende, beleza, ele vai bem, mas ele demora um tanto para aprender. Novos projetos que não sejam de nichos específicos, né? Dificilmente você vai entrar lá num site de emprego e vai estar falando como exigência, requisito, programação avançada em C. Não, novos projetos de uso geral não estão usando tanto C mais, vai ser mais sistema empacado, software específico que vai trabalhar com um grande volume de cálculos numéricos ou parses, isso aí pode ser que seja em C, mas assim, percebam que é coisas mais específicas. Não é tão generalista hoje nos novos projetos, tá? E tende a ser uma linguagem de menor produtividade, você tende a ter que codificar mais para entregar menos resultados. É uma realidade do C, que ele tende a ser uma linguagem difícil de implementar, tende a dar mais trabalho, então você vai ter que trabalhar mais para entregar menos. Mas isso é uma coisa que eu acho ser muito legal para você entender o que está acontecendo no computador, o que está sendo feito. Ele vai te ensinar a pensar de uma maneira que outras linguagens mais modernas as outras linguagens não vão te ensinar, não vão te propiciar isso, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre o porquê que eu estou começando o mini curso C, qual que é o objetivo e o porquê que eu acho interessante estudar C. Inclusive,
Eu estudo C, eu uso C para algumas coisas, ok? Muito obrigado!